É isso aí, vocês que acompanham o Portal Destaques. Nesse momento estou recebendo aqui o presidente do sindicato Sintratu, o seu Levi Pereira dos Santos. Seja bem-vindo ao Portal Destaques, Levi. Tá, obrigado, Daniel, obrigado. E estamos à tua disposição, meu amigo. Então, Levi, vamos fazer um bate-papo aqui, eu vou fazer algumas perguntas, algum questionamento contigo em relação ao questão do trabalhista. Então, existem algumas mudanças na lei trabalhista para esse ano. Conta para nós o que mudou nessa lei. Na verdade, tem bastante coisa que a gente tá acontecendo esse ano, já desde o ano passado, e aí foi transmitido para esse ano. Foi passado para esse ano, que a partir de março, por exemplo, vai ter algumas mudanças e bem substanciais, inclusive, né? Uma delas seria a negociação com as empresas através de convenção coletiva ou de acordos com relação ao trabalho em domingos e feriados. Então, as empresas têm que fazer um acordo ou dentro da própria convenção coletiva, que logo eu vou te explicar o que é a convenção coletiva, no sentido de que são obrigados a fazer acordos a partir do mês de março. Então, a partir do mês de março? Isso, com os sindicatos para que possam trabalhar os sábados e domingos. Então, explica para nós o que é uma convenção coletiva do trabalho. Pois não. Acordo coletivo de trabalho, ele é uma coisa feita entre empresa e o sindicato. Empresa e o sindicato. Isso chama-se acordo coletivo de trabalho ou acordo individual. A convenção coletiva de trabalho, ela é feita entre o sindicato de empregado e o sindicato patronal. Então, né, não é diretamente com os patrões, mas com o sindicato que representa eles. Então, isso chama-se convenção coletiva de trabalho. Para que serve isso, né? Todos os anos, os sindicatos, não só na nossa categoria, mas de outras categorias, eles fazem as negociações na data base de cada categoria. A nossa, por exemplo, nós temos 3 datas base, porque nós somos várias categorias que a gente faz a negociação, essa convenção coletiva. E então, ela é para representação da categoria com relação a salário, a melhoria no ambiente de trabalho, inclusive para manutenção do próprio sindicato, né? Então, a convenção coletiva ela é bem mais abrangente, mas assim, num assim de geral, seria mais ou menos isso. Na mudança que vai ter agora para o trabalho, explica para nós essa questão em relação de 6x1 ou 5x1. O que vai mudar em relação ao trabalho? Pois então, esse é um trabalho, isso é uma coisa que está sendo defendida já há muito tempo pela área sindical para uma mudança com relação à diminuição da carga horária de trabalho semanal. De 44 horas trabalhadas para 40 horas. Isso é uma coisa muito antiga que a gente já está trabalhando há muito tempo. Isso não é de agora, de 5 anos, ou 10 anos para cá. Há muito tempo que a gente está trabalhando isso e é uma situação bem difícil. Agora, ela entrou em pauta o ano passado e, inclusive, já foi até mandado para a Câmara dos Deputados, para o Senado, mas a gente sabe a dificuldade hoje que tem para se negociar qualquer coisa com relação a uma área trabalhista. Porque tem uma demonização da área sindical, que infelizmente eu não estou entendendo, nunca consegui entender por que essa demonização, porque a área sindical é uma representação do trabalhador. Ela não está para fazer confusão, não está para nada, é para defender o direito que o trabalhador tem. Com relação a isso, a 6x1, ela representa 44 horas semanais de trabalho. A 5x1, ela mudaria para 36 a 40 horas.
E essa discussão, ela está saindo, e a possibilidade está de que, acredita-se, no máximo até o mês de maio, ele deve ser votado isso. E a gente sabe a dificuldade para sair essa votação, mas é possível sim. Até porque é um ano político, eu acredito que vão fazer alguma coisa para que possam ganhar a confiança do povo, porque o trabalhador, ele precisa, é necessário essa diminuição. A gente está vendo hoje, por exemplo, vamos pelo nosso município de Chapecó. A gente está percebendo a falta que está fazendo de mão de obra na nossa cidade. Eu estou falando de Chapecó, não estou falando no resto, e o resto é pior. Está pior do que aqui, porque aqui pelo menos a gente tem bastante empresa e tem trabalho. Mas a mão de obra está muito difícil, principalmente para a nossa área. Uhum. Na área de hotéis, bares e restaurantes, né? E salão de beleza, e essas categorias que a gente representa. E qual que é essa categoria que hoje o sindicato Citratu de Chapecó representa? O nosso sindicato, ele é chamado sindicato eclético. Digamos assim, 95% dos sindicatos tem uma negociação anual. Uhum. O nosso sindicato tem 9. A gente representa sindicato, empresas de hotéis, bares e restaurantes, os empregados da região de Chapecó até Dionísio Cerqueira, que tem um sindicato patronal, que já é uma negociação que tem que ser feita para essa região. Aí depois nós temos Xanxerê, que tem uma região de Xanxerê, que é negociado lá, que é com nós e o patronal de lá. Depois nós temos outra para Joaçaba, na região de Joaçaba, é outra convenção, são 3, aí já são 3. Aí nós temos a representação de lavanderias, trabalhadores em lavanderias, é mais uma convenção coletiva anual. Trabalhadores em empresas de turismo, que nós representamos, é mais uma negociação. Casas de diversões, é mais uma negociação. Instituições beneficentes religiosas e filantrópicas, negociada por nós, também mais uma negociação. Na verdade, são 9 negociações, são 9 categorias diferentes, são tudo categorias pequenininhas, que não consegue fundar um sindicato porque é muito pequena a categoria. Então, por isso existe esse sindicato chamado eclético, que é o nosso, para poder representar essas categorias, porque senão elas ficariam sem uma convenção coletiva, sem uma negociação. E quantas negociações salariais o sindicato faz por ano? Além das convenções coletivas, nós temos os acordos coletivos ou acordos individuais que são feitos com as empresas. Nós temos aqui no oeste de Santa Catarina, na região que nós representamos, mais ou menos em torno de 1.100 a 1.200 empresas. Mas 85% dessas empresas é de 1 a 3 funcionários. Então, são tudo pequenas. É isso que eu falei das categorias pequenas. Então, 85%, o restante, a maior categoria que nós temos de representação tem 65 funcionários. O resto é tudo pequena. Então, é um trabalho muito difícil. E todas essas empresas, ou a grande maioria, elas precisam fazer acordos. E esses acordos têm... Por exemplo, eles querem fazer um banco de hora. O que significa banco de hora? Banco de hora se coloca, por exemplo, 3 meses, a empresa não paga a hora extra durante aquele período de 3 meses e dá como folga para o empregado. E isso é obrigado a fazer negociação. E dentre essa tem mais 5, 6 negociações que é obrigatório fazer com o sindicato dos empregados. E falando agora a parte da mulher, como é que funciona, como é que vai funcionar a participação nesse ano da questão de folga nos domingos, que seria 2 folgas mês? Na verdade, ele já começou o ano passado. Na verdade, foi começado o ano passado. As empresas não estão cumprindo ainda, porque está faltando alguma coisa para acertar isso.
E aí, mas a mulher tem direito a 2 folgas, 2 domingos de folga por mês, e é possível acabar tendo 6 folgas por mês a mulher. Isso é um direito dela e ela teria que cobrar, e ela tem que cobrar sim, porque é um direito dela. Uhum. Ela tem 6, porque ela tem 2 domingos de folga obrigatório por mês. E o restante das folgas que é durante a semana. Ah, mas daí pode dar uma folga no domingo e dar depois na quarta? Não pode, porque tem que se respeitar o chamado 6x1, que os contadores sabem o que eu estou falando. Uhum. Então tem que se respeitar o 6x1, e para se respeitar o 6x1 não tem como dar folga no domingo ou na outra quarta-feira, já não dá. Uhum. Tem que ser trabalhado dessa forma, é por isso que eu falei, a possibilidade da mulher acabar tendo 6 folgas durante o mês. Uhum. E é um direito dela e ela tem que cobrar. Isso já existia no passado. Ele foi tirado numa época, se não me engano, que faz 10, 15 anos que foi tirado isso. E aí não foi mais cobrado, e a mulher acabou tendo que ter acabou tendo um domingo de folga por mês obrigatório. Uhum. Isso sim, ela sempre teve. Uhum. Claro que não sabem. Por que aí vem uma coisa, por que a maioria das empresas de porte pequeno não gostam do sindicato? Elas não gostam do sindicato porque o empregado vai acabar sabendo dos direitos dele. Uhum. E aí, quase para uma grande parte, não há interesse que isso aconteça. Sim. E aí nós somos, talvez por isso, acabou sendo essa parte que eu falei anteriormente com relação à demonização da área sindical. E isso teria que acabar. Eu acredito que vai demorar um pouco, porque toda planta que você coloca e você fica jogando água, ela vai crescer. Uhum. E isso aí cresceu muito, principalmente perante as pequenas empresas, né? E principalmente no estado de Santa Catarina, infelizmente. Nessa mudança de lei que vai ter esse ano, que houve uma mudança aí, também em relação a trabalhar final de semana, feriado, vai haver alguma mudança ou não? Tem. Vai ter a obrigatoriedade das empresas sentarem com os sindicatos para fazer a negociação, para elas poderem trabalhar nesses domingos e feriados. O que acontece se você procurar parar um pouco e tentar lembrar? Nós tínhamos aí o que há 10 anos atrás, a grande maioria das empresas não trabalhavam no domingo, a não ser as grandes, claro que nós não estamos falando nas indústrias, que essas não tem como elas pararem, né? Uhum. Mas a gente sabe que a grande maioria das empresas não trabalhavam. E aí, devido a algumas entradas de lojas grandes que entraram na região e começou a trabalhar no domingo, e aí abriu então-se um leque grande para que todas as empresas também, até porque na legislação trabalhista o domingo não é feriado. Uhum. Domingo nunca foi feriado. O que é as horas extras feitas no domingo é 100%. Uhum. Mas o domingo, tendo a folga durante a semana, ele não é feriado. Então, cada, digamos, feriado, domingo, as empresas vão vão ter que fazer o acordo, então negociar diretamente com o sindicato, na própria convenção coletiva de trabalho, ou nos acordos individuais ou coletivos. Ela pode fazer esse acordo individual ou só perante o sindicato? Ela tem que fazer com o sindicato, não pode. Uhum. Até um tempo atrás, qualquer tipo de acordo era possível fazer, digamos assim, de 2017, quando houve uma pequena mudança na legislação trabalhista, que essa mudança na legislação trabalhista deu a possibilidade das empresas não fazer mais o acordo pelo sindicato, e sim diretamente com os empregados. Uhum. Isso aí é um absurdo, até porque quem é que vai ser lesado? Com certeza é o empregado. Uhum. E se tiver o sindicato junto, por pior que ele seja, ele não vai deixar o empregado ser lesado. Uhum. Ele vai trabalhar para que o empregado tenha os seus direitos garantidos. Uhum. Então é isso que aconteceu. E os acordos passaram a ser feitos somente com a empresa e os empregados.
e ainda fazem muito isso. Sim. Nós colocamos na nossa convenção coletiva de trabalho que, nas convenções, que todos os acordos feitos dentro da empresa têm que ter a participação do sindicato, porque é um absurdo esse tipo de situação que começou a acontecer. Uhum. Levi, então faz o seguinte, conta para nós o que o sindicato, além de tudo isso, oferece diretamente para o trabalhador. Isso falando do Citratu, de Chapecó. O nosso sindicato ele teve um problema lá em 2019, ele começou a ter problema financeiro. Eu acho que a grande parte dos sindicatos passaram a ter esses problemas, principalmente sindicato pequeno, com categorias pequenas iguais à nossa. Nós trabalhamos com prestação de serviço. Tem sindicatos que oferecem médico, dentista, e isso com certeza não é um trabalho do sindicato fazer isso. E o trabalho do sindicato, obrigatoriamente, é fazer um trabalho de melhoria dentro da empresa para o próprio trabalhador. A parte é uma questão mais, então, de fiscalização e na verdade, amparo para o trabalhador. Amparo para o trabalhador, inclusive no próprio salário dele, na negociação de salário. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que o sindicato faz para o empregado é representar ele, mas representar sim, não representar por baixo do pano, fazer outras coisas. Então, a representação sindical, ela tem que haver, e o que o sindicato oferece para o trabalhador é justamente isso. É uma boa convenção coletiva, uma boa negociação, entre aspas, uma fiscalização para ver se está sendo seguido o que foi negociado e para ver de que forma esse trabalhador está sendo lesado ou não dentro da empresa. Porque, eu digo assim, muitas empresas, ou a grande maioria, não lesa o empregado, ao contrário. Mas tem muitas empresas que lesam. E a gente sabe, e infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, porque nós tivemos aí uma diminuição muito grande do próprio Ministério do Trabalho com relação à fiscalização. E a nossa região é a região oeste de Santa Catarina. Nós estamos aqui no final de Santa Catarina e ninguém quer ficar aqui. Então, a grande parte dessa fiscalização acaba saindo daqui e nós ficamos à mercê de muita coisa por falta de uma boa fiscalização do Ministério do Trabalho. Não que eles não façam, muito pelo contrário. Fazem até demais pelo número de fiscais que existe. Eu acho que mais ou menos isso eu queria a gente conversar, né, Daniel, porque teria muito mais coisas para a gente conversar com relação à área sindical. Não, aos poucos vamos se interagindo. Vamos das conversar. Novas mudanças da lei. E vamos continuar conversando. Eu quero, a hora que, assim, se possível, nós fazer uma regressão no início desse trabalho que nós conversamos nessa área, porque é uma área que estava abandonada, realmente estava. Hoje, graças a Deus, seja um grande trabalho ou não, mas a gente está fazendo uma mudança grande. Começamos a fazer há muito tempo já, mas isso foi muito gradativo. E a hora que a gente puder, vamos fazer uma retrospectiva ou do passado, né? Então tá. Então, nesse momento... Eu quero te agradecer ao nosso amigo que estão aqui prestando esse trabalho também, né? E dizendo que a gente está à disposição para que, se precisar de alguma informação, alguma coisa com relação a essa área, a gente tem um pouquinho de experiência também, podemos conversar. E voltaremos com certeza para fazer mais alguma coisa. Levi, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio e vamos estar sempre de portas abertas a hora que tu quiser.